que ficamos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 4. Livro de Juízes, capítulo de número 4. Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagem. O título da nossa série é Liderança Bíblica. E o título da mensagem de hoje é O Líder Bíblico. Semana passada nós demos início à nossa série. Nós começamos a essa ministração dentro desse mês, onde nós ouvimos a mensagem sobre o título de A Igreja e seus líderes, onde nós olhamos para as Escrituras e tiramos ali aplicações e entendemos um pouco sobre como o nosso Deus, Ele conduz a igreja levantando pessoas para poderem exercer papéis importantes dentro da sua igreja. E hoje nós vamos então olhar para a palavra do Senhor e nós vamos aprender preceitos que Deus nos mostra para que o crente ele seja um líder em conformidade com a palavra de Deus. Juízes, capítulo de número 4, do verso 1 até o verso 5, nós vamos ler esse texto, porém, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar todo o capítulo 4 desse livro. Então, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5, porém, mantenha aberto que nós vamos estar trabalhando todo esse capítulo durante a exposição nessa noite. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Somente até aí a leitura do nosso texto. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor e pedir ao nosso Deus que fale aos nossos corações. Deus amado e bendito, muito obrigado pela tua palavra. Foi lida, Deus, nesse momento ela será exposta. E pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco. Pedimos a Deus, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor aplique também essa palavra aos nossos corações. E que esse mesmo Espírito, Deus, por graça e misericórdia, venha me usar, Deus, ó Pai, como um instrumento nas tuas mãos. Nos abençoe nesse tempo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o contexto da nossa passagem, ele é bem esclarecido aí logo no início do texto, que você acabou de ler nesse momento. Pecado e opressão é aquilo que cerca o nosso contexto. Nós temos pecado por parte dos israelitas, e nós temos opressão por parte aqui de Jabim, e também do seu comandante, que é chamado aqui de Cícera. Pecado e opressão. Após a morte de Eude, a geração seguinte dos israelitas voltou a pecar contra o Senhor. Se você já leu o livro de Juízes, se você já leu o livro dos reis, o livro das crônicas, você vai perceber que esse vai e vem de Israel é constante. Israel, por vezes conduzido por um bom líder, se voltava ao Senhor, e por vezes conduzido por um mau líder, voltava a pecar contra o Senhor. Era um vai e vem constante na vida
do povo de Deus, na vida de Israel. A idolatria aqui não é mencionada no texto, porém, se você ler o capítulo 5, o Cântico de Débora, você vai perceber que no verso 8, parece nos dar um entendimento de que, além do pecado, que eram cometidos a idolatria, que também é um terrível pecado, era também praticada pelo povo. Então, era um tempo de crise, era um tempo de dificuldades, era um tempo de opressão, mas era um tempo também de um povo desobediente. Um povo que estava se afastando cada vez mais de Deus. Um povo que desobedecia o Senhor. Então o texto vai dizer que o Senhor então os entregou nas mãos de Jabim, que era rei de Canaã. A ideia de entregar aqui é literalmente vender. Vendeu nas mãos, entregou ali nas mãos de Jabim, que era um rei cananeu da região de Azor, que era localizada ali ao norte de Israel. Fazia fronteira com Israel, essa região. Então eles começaram a serem oprimidos então por Jabim, por esse rei, e que ficava ali ao norte, bem próximo da região que foi dada à tribo de Naftali. Lembra da divisão das tribos, das terras, das tribos que foi feita por Josué? Azor fazia fronteira com a região ali que foi concedida, foi dada à tribo de Naftali. O comandante desse exército, como diz o texto, era Cícera. E Cícera, ele tinha em mãos uma máquina terrível de guerra. Inúmeros homens, inúmeros carros de guerra. O texto nos diz aqui que eram 900 carruagens de ferro nas mãos de um homem. Um grande poder militar para oprimir o povo, para pressionar o povo de Israel que havia sido, por causa do seu pecado, entregues nas mãos de Jabim. É interessante que, se você se lembra da história, alguns anos antes, ainda quando Josué estava vivo, o Josué havia derrotado um outro rei, chamado também de Jabim, que era também da região de Azor, e que também tinha em mãos um grande exército, um número grande de cavalos e de carruagens. Naquela ocasião, Josué saiu vitorioso desse Jabim, predecessor, mas o seu sucessor, tão mau, tão poderoso, tão opressor quanto o primeiro Jabim, agora estava ali no encalço desse povo, estava ali no encalço do povo de Israel. A história aqui do texto, ela se detém então entre a opressão de Jabim, a força militar de Cícera, Débora, que era juíza, e também, quando nós lemos aqui a partir, continuando aqui a leitura do nosso texto, a partir do verso de número 6, um outro personagem também importante entra na história, que é Baraque. Baraque, um general, ele encontra aqui então a sua função no meio desse conflito, no meio dessa opressão por parte de Jabim, por parte de Cícera, por parte dos cananeus. Ele é chamado, ele é convocado para liderar o povo de Deus nessa batalha que talvez parecia já estar perdida diante desse exército violento, poderoso, forte e grande. É interessante que nos ciclos anteriores, se você ler o capítulo 3, se você ler o capítulo 2, e como eu disse, o povo de Israel vivia num vai e vem de erros, acertos, de busca a Deus e de desobediência a Deus. Se você ler os versos, os capítulos anteriores do capítulo 4, você vai perceber que por vezes o povo de Israel clamava a Deus. Por vezes. O povo clamava a Deus, o povo buscava a Deus. E o texto dizia, se você ler, por exemplo, capítulo 3, verso 9 e verso de número 15, você vai ver que imediatamente Deus respondia em favor do seu povo. Mas olha que interessante o que diz aqui no nosso texto. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por
20 anos, diz o texto, oprimia duramente os filhos de Israel. O povo clamou. Anteriormente, a resposta de Deus vinha de forma pronta, imediata, mas aqui 20 anos se passaram. O retrato aqui não é o mesmo. O retrato aqui não é igual ao que aconteceu, por exemplo, no capítulo 3, verso 9 e no verso de número 15. O retrato aqui não é o mesmo. Uma juíza / profetisa, ela substitui aqui um relato completamente inesperado. Inesperado aqui. É interessante que nunca antes e nunca depois na história do povo de Deus, uma mulher foi juíza sobre Israel. Nunca antes e nunca depois de Débora. Uma líder, então, inesperada, surge nesse momento de crise, de conflito, de opressão e de pecado. E essa líder inesperada, Débora, essa juíza, ela então entra como a intervenção divina no meio dessa situação toda que estava acontecendo ali no meio do povo de Deus. É interessante que talvez o leitor, aqui ele possa se perguntar, por que do nada uma mulher surge? Sendo que antes dela não houve, depois dela não vai acontecer isso de novo. Será que talvez não haviam líderes capazes para poder assumir essa responsabilidade? São perguntas que talvez possam ser levantadas aqui para o nosso texto. Há até alguns comentaristas que vão dizer que, na verdade, Débora não era muito bem assim uma juíza. Que o termo aqui usado, na verdade, não quer dizer que ela assumia essa função de juíza, mas sim que ela tinha uma responsabilidade profética. Então, o povo ia a ela para que ela pudesse, diante de Deus, então, ajudar ali a julgar as causas. Porém, o texto, ele é muito claro para nós, que diz que, na verdade, ela era, sim, uma legisladora. Ela trabalhava, sim, na justiça do povo. O texto é claro para nós. Débora era, sim, uma juíza. Débora era, sim, uma mulher com uma responsabilidade ímpar. Como eu disse, nunca houve. E depois não haverá outra mulher com essa função. Vamos para o nosso texto. Do verso 4 até o verso 5, se você voltar aí os olhos para o texto, vai dizer que Débora era profetisa, mulher de Lapidote, e julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel então iam até ela a juízo. Débora aparenta ser então essa candidata improvável para o papel de libertadora nacional. Aquela que iria então começar a libertação do povo de Deus das mãos de Jabim e das mãos de Sísera, das mãos dos cananeus ali. Mas isso não deveria diminuir a confiança na capacidade de Deus em usar essa mulher. Não deveria. Aliás, nós aprendemos semana passada, como nós ouvimos, a nossa confiança ela não é fundamentada nos líderes que Deus levanta, mas no Deus que levanta líderes, até mesmo improváveis. E é como Ele faz, e é como Ele continua fazendo. Levantando pessoas que aos nossos olhos são improváveis. E aqui acontece com a vida dessa mulher. Débora, então, é levantada com essa dupla função. Uma profetisa e também uma juíza. Verso 6 até o verso de número 8, o texto continua. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro, Quizon, a Sísera,
comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o darei nas suas mãos. Então, dentro do seu ofício, se você esteve aqui hoje pela manhã, você aprendeu um pouco sobre o ofício profético. Então, Débora, dentro do seu ofício profético, ela chama Baraque, que era da tribo de Naphtali, e a sua mensagem a Baraque consiste numa ordem. Baraque, você precisa levantar homens, 10.000 homens, você depois vai para o ribeiro de Quizon, e eu entregarei a você Sísera, e toda a sua máquina de guerra serão entregues nas suas mãos. É o que o texto aqui nos diz. Era uma ordem dada a Baraque, e uma ordem até mesmo que vinha com uma garantia do sucesso de Baraque nessa guerra. A garantia de vitória para Baraque. Ele deveria convocar homens de Naphtali, homens de Zebulon. Aqui o imperativo do texto não dava a Baraque opção de escolha a não ser obedecer. Não disse o Senhor: Baraque, vai e levante homens para essa guerra. Deus entregará a você. Deus vai entregar a você Jabim, e Deus vai entregar a você também a Sísera. Baraque, queridos, no original, significa relâmpago. O nome Baraque significa relâmpago. Mas ao que parece, esse Baraque, ele não era um relâmpago. A atitude de Baraque não condizia com o seu nome. Não condizia. Porque você vai perceber que Baraque, após ouvir o relato, a profecia, a ordem de Deus por intermédio de Débora, ele diz: olha, eu posso até ir, mas se você for comigo, eu posso até ir. Ele coloca uma condição: olha, se você for comigo, eu vou também. Somente assim eu saio daqui desse local. Então esse homem, relâmpago, ele não é bem assim um relâmpago, uma faísquinha, talvez. Ele coloca condições aqui. Se você for, então eu vou. O que mostra para nós, mais uma vez, lembre-se, Baraque era um comandante. Baraque era um comandante. O que mostra para nós, mais uma vez, que havia uma crise de liderança no meio do povo de Deus aqui. Porque o comandante, cujo nome era Trovão, botou uma condição diante de uma ordem do próprio Deus, ali dada e entregue por Débora. Verso 9 até o verso de número 10. O texto continua: ela respondeu: certamente irei contigo. Porém não será a tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então, leal à sua palavra, Débora então acompanha Baraque. O texto vai nos dizer que primeiramente eles vão a Quedes, onde Baraque então reúne um exército, segundo o verso 9, segundo o verso de número 10. Depois eles vão a Tabor, no finalzinho do verso 10, e também nos é dito também lá no verso de número 12 do nosso texto. Então, após ela registrar a promessa de Débora, de que ela o acompanharia, o texto vai dizer por duas vezes, que Débora então vai com Baraque. Vai com Baraque. Eu vou então, mas a honra não vai ser sua. A honra não vai ser sua. O texto então continua, verso 11. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Mais uma vez, do nada, uma outra pessoa aparece aqui no nosso texto. Éber é mencionado.
É interessante essa pausa no meio da narrativa. A gente vai entender lá no final quem é esse Éber. É mencionado aqui, olha, um tal Éber aí, queneu, tinha se apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Bem próximo, onde, tecnicamente, segundo Deus, a batalha iria acontecer. Lembra? Você vai até Quedes, e em Quedes eu vou entregar Jabim e Sísera nas tuas mãos. Então, era em Quedes, nessa região, que a batalha iria acontecer, entre Baraque e entre Sísera. E aqui o texto nos diz que um outro personagem, chamado Éber, ele sai da sua terra e ele arma tendas perto da região de Quedes. Talvez você se pergunte, mas para que falar sobre esse homem aqui, do nada, no meio do texto? Aqui nós vamos continuar a perceber a provisão de Deus, desse Deus soberano que conduz a história de acordo com a sua vontade. Lá no final nós vamos entender o motivo pelo qual Éber foi mencionado aqui no nosso texto. Mas vamos continuar então, 13 a 16. Sísera convocou então todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arote e Ragoim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, diz o texto, desceu ao monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército, a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Quando Sísera ouviu então que Baraque havia reunido tropas no Monte Tabor, ele convocou então toda a sua arma de guerra, todo o seu exército, todos os seus carros de batalha, e eles foram então até o rio Quizon. Então eles atravessaram o vale, e dessa vez, agora sim, Baraque agiu como um relâmpago. Ele se dispôs, ele foi até o exército então de Sísera, reagiu então diante daquilo, cumprindo então aquilo que Deus havia falado. Esse exército será entregue nas suas mãos. O texto nos diz, irmãos, que todo o exército de Jabim, todos foram destruídos, e não sobrou sequer um. Todos foram destruídos. Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a sua vontade. Porém, como vai nos dizer aqui o texto, disse que Sísera, então, vendo que o cerco apertou para ele resolve fugir, abandona a guerra, e ele parte em fuga. Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Verso 17 até o verso de número 22, diz assim o texto: porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael. Mulher, olha o Éber voltando, não o nosso Éber, mas o Éber da história. A mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém de te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda, e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu.
E eis que, perseguindo Baraque, a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fronte ainda estava cravada. Cícera foge, e Cícera então encontra com Jael. Jael é esposa de Éber. No verso 11 diz que Éber abandonou a região de Quizon. A região de Quizon era aliada ao exército de Jabim. E Jael ainda achava que ali ele iria encontrar um local amigável. Porém, o texto vai nos dizer que Jael, esposa de Éber, estava na verdade ali cozinhando a rã em banho-maria. Ele pede água, ela lhe dá leite, ele dorme. Então, naquele momento, Jael, então, dá cabo da vida de Cícera. A conclusão, queridos, dessa história nos lembra que, no fim das contas, a vitória, ela sempre pertence a Deus. Sempre pertence ao Senhor. Se você continuar a ler o capítulo de número 5, você vai ver que no cântico de Débora ela reconhece isso. Reconhece que a vitória é de Deus. Ela reconhece que a vitória é do Senhor que conduz todas as coisas. Do Senhor que levantou um homem numa terra inimiga, conduz esse homem até um outro local. E ali, na casa daquele homem, o terrível inimigo do povo de Deus é derrotado. É Deus conduzindo toda a história. É Deus levantando pessoas para fazer a tua vontade. Aqui, primeiramente, usando uma liderança improvável, questionada ou questionável. A história de Débora também nos lembra um pouco a história de Cristo. Se você se lembra, quando Jesus foi conhecer um jovem chamado Natanael, Natanael então olha para Jesus e diz: pode vir coisa boa? Pode vir coisa boa de um galileu? Será que esse homem aí pode dizer alguma coisa que vale a pena eu ouvir? Será que ele não é também um qualquer? Ah, mas esse não é o filho do carpinteiro José? A história de Débora nos lembra a história de Jesus Cristo. Também rejeitado, também questionado. Até a sua própria família achava que ele era louco. Por vezes, foram buscar uma vez na casa, achando que Jesus estava com um parafuso a menos. Até a sua própria família. Mas esse texto também, ele nos mostra, queridos, grandes lições. A história de Débora é uma sequência direta daquilo que nós ouvimos na semana passada. Se você não estava aqui na semana passada, eu convido você a depois ouvir na sua casa, através da mensagem que está gravada no canal da nossa igreja. Porque o texto, as aplicações que nós podemos trazer e destacar aqui desse texto é, na verdade, uma sequência direta do que nós aprendemos. Nós encerramos domingo passado aprendendo a seguinte coisa, afirmando o seguinte: a congregação precisa reconhecer e confiar em seus líderes. Foi assim que nós encerramos, afirmando esta verdade semana passada. Irmãos, Débora é um grande exemplo. É um grande exemplo disso que nós aprendemos e afirmamos. Um exemplo de que é sim, de fato, Deus quem concede, como Paulo diz, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Só pode ser Deus quem concede. Só pode ser Ele. Nós podemos perceber que a história de Débora é também um grande exemplo de que Ele, Deus, escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E esse Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Somente Deus. Somente Deus. Como eu disse semana passada, eu vou
refalar aquilo que eu disse. A confiança que eu e você somos chamados para ter nas pessoas que Deus levanta, nos líderes que Deus levanta para conduzir o povo, não é uma confiança que se conquista. Lembra dos exemplos que eu disse? Vamos ver se o fulano vai ganhar a minha confiança nele. Ele precisa primeiro mostrar, para que eu confie nele. A confiança que Deus nos chama a ter não é essa. Não é a confiança conquistada, mas é uma confiança que precisa ser demonstrada. É isso. Porque não é sobre os líderes que Deus levanta. A nossa confiança não é fundamentada nos líderes que Deus levanta. A nossa confiança é fundamentada no Deus que levanta líderes. Essa é a nossa confiança. Porque se Ele é o dono da igreja, o mais interessado em continuar a condução da sua igreja é Deus. E Ele levanta até mesmo líderes maus para fazer a sua vontade, para fazer justiça. Ele faz isso. Porém, queridos, existe também a parte dos líderes. Eles precisam entender o seu chamado. E Débora tinha plena consciência disso. O que podemos entender sobre liderança bíblica olhando para a vida desta líder improvável? O que eu e você podemos aprender? Quais qualidades nós podemos destacar aqui sobre Débora que nos mostram o que é um líder bíblico? Quais as qualidades? E queridos, eu gostaria que você entendesse que a mensagem e essas aplicações, por mais que o título da mensagem é o líder bíblico, essas qualidades, esses preceitos, eles são aplicáveis em tudo na nossa vida. Quer você seja marido, quer você seja esposa, quer você trabalhe, quer você tenha um cargo de liderança na sua empresa, quer você conduza a sua casa, quer você também conduza a igreja, quer você seja crente. São preceitos importantes para todos nós. Então eu gostaria que você ouvisse com fé no seu coração e dedicação cada uma dessas aplicações, desses preceitos. A primeira coisa, a primeira característica de Débora, que nos salta aos olhos, é a obediência. A primeira coisa. Antes da sua reputação, antes da sua fama, antes da sua aceitação, antes do querer ser bem-quisto, antes do querer ter prestígio, o líder bíblico, ele é obediente a Deus. Ele é muito mais preocupado em obedecer a Deus do que com a sua imagem. Ele é muito mais preocupado em obedecer a Deus do que em querer ter fama e prestígio por parte das outras pessoas. Ele é obediente, ele fala aquilo que por Deus foi dado a ele para falar. Os profetas, os apóstolos, eles não pensavam em fama, prestígio. Eles não pensavam em querer ser aceitos, abraçados. A preocupação deles era a obediência a Deus. A preocupação deles era em fazer a vontade de Deus. Essa era a primeira preocupação. Imagina se Paulo se preocupasse mais com o prestígio dele do que com a obediência. Ele iria continuar sendo um perseguidor da igreja. Porque dava a ele mais prestígio. Dava a ele mais fama. Ele ia continuar perseguindo a igreja. Mas não. Queridos, como nós vimos hoje pela manhã aqui na nossa escola bíblica dominical, muitas das mensagens entregues pelos apóstolos e profetas eram mensagens que, se eles quisessem o prestígio do público, eles não entregariam. Imagina se na posição de Jeremias em anunciar a queda do seu povo por causa do pecado. Imagine-se.
Imagine-se na posição de Paulo, em virar para uma igreja grande como era a de Corinto, e dizer que eles estavam fazendo tudo errado, adorando errado, cultuando errado, usando dos dons que Deus dava de forma errada, até mesmo participando da ceia do Senhor de forma errada. Se Paulo quisesse o prestígio da igreja de Corinto, ele não tinha entregue essa mensagem, ele não tinha escrito essa carta, ele não tinha. Mas antes de prestígio, bem antes, ele se preocupava em obedecer a Deus, bem antes. O problema dos líderes dos nossos dias é que eles inverteram o processo. Eles se preocupam muito mais com o prestígio deles. Eles se preocupam muito mais com ser bem-quistos, com a fama deles, com os seguidores deles, do que em de fato obedecer a Deus. Mas o líder bíblico, o crente, o pai, a mãe bíblica, prefere obedecer ao Senhor, porque obedecer é melhor do que sacrificar. A palavra já diz isso. Segunda coisa que o texto nos fala é sobre a coragem, que segue a obediência, porque para obedecer a Deus é necessário coragem. Para falar o que Deus quer, é preciso muita coragem. E Débora foi uma mulher de coragem. Uma líder improvável no seu tempo, teve a coragem de chamar a casa à ordem. Teve a coragem. Precisamos de crentes com coragem, líderes com coragem, que se posicionem, que tenham de fato coragem para chamar à ordem as coisas. Continuo. Uma terceira característica dessa mulher era o seu exemplo. Débora não só ensinava, não só falava, não só capacitava, mas dava exemplo. Quando ela foi questionada por Baraque, ela disse: eu vou. Ela foi, ela saiu da comodidade. Deus quer líderes, crentes, que saiam da comodidade e deem também exemplo. Ser líder do microfone, do púlpito, do palco, é muito fácil. Deus quer líderes que sejam de fato exemplo no meio do seu povo, que deem exemplo com sua vida, testemunho. Deus quer crentes assim, crente nominal, de Instagram, de rede social, que tira a foto da devocional do lado de uma xícara de café com um pãozinho. Deus quer crentes que de fato mostrem quem eles são. Que mostrem quem eles são. Que deem exemplo. Que sejam crentes na rua, no trabalho, em casa. Não só ali com a audiência olhando. Débora também era inspiradora. Como líder, Débora tinha uma palavra de Deus para inspirar o povo. Hoje a gente tem muito líder que faz o oposto. Que ao invés de inspirar, puxa a corda. Precisamos de crentes que inspiram com a palavra do Senhor. Que trazem coragem, exortação, ânimo, como nós lemos no Salmo 27. Que façam isso. Que tragam de fato essa inspiração vinda de Deus. Que tragam de fato esse ânimo vindo do Senhor para o seu povo. Nós precisamos também de líderes como Débora, capacitadores. Débora não só buscava ser capacitada, mas ela era um instrumento de capacitação. Ela chama Baraque e ela capacita Baraque. Olha, Baraque, Deus nos ordena a fazer isso. Vamos fazer isso. Vai até Tabor. Vá depois. Vá até Quizon e lá Deus entregará você a Jabim.
Deus entregará a Jabim a você, não é melhor assim. Precisamos de líderes que capacitem, que busquem sim adquirir conhecimento, mas que transmitam conhecimento. Precisamos de crentes assim, de pessoas assim. E por fim, precisamos de crentes, líderes, pais, mães, com um coração grato e adorador. A história de Débora termina com um cântico de adoração a Deus, diante de tudo aquilo que Deus havia feito, que reconhecia que não era por ela, mas foi Deus quem fez, que não foi a sua grande capacidade de liderança, as suas técnicas, porque ela participou de muitas mentorias, de muitas oficinas que deram a ela ferramentas. Não, ela reconhece que foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Ela tinha um coração grato, ela tinha um coração que adorava a Deus. Querido, talvez você pense em todas as suas dificuldades. Talvez você, como Débora, seja um improvável também. Um crente que talvez as pessoas falavam, isso aí é só Deus mesmo, na causa, para dar um jeito na vida desse aí. Talvez você se pense dessa forma. Talvez você tenha medo de assumir algo dentro do reino de Deus, porque você se vê dessa forma. Talvez você pense em suas dificuldades, talvez como Débora você se veja dessa forma. Querido, se Deus nos chama para exercer a função que Ele nos chamou, seja para sermos líderes, pastores, diáconos, presbíteros, seja para sermos pais, seja para sermos mães, seja para sermos crentes, se Deus nos chamou, Ele vai nos capacitar. Se Deus nos chamou, Ele vai nos encher. Queridos, e é bom que seja assim. É bom que nós olhemos para as nossas mãos e percebemos as nossas incapacidades. É bom que seja assim. É bom que seja Deus quem nos encha. É bom que seja Deus quem venha nos capacitar. Porque muitas vezes nós estamos cheios de nós mesmos. Muitas vezes. Cheios de nós mesmos, os nossos títulos, o nosso intelectualismo, no nosso convencimento, no nosso pensamento, e tudo isso nos conduz a uma autossuficiência. Toda essa bagagem adquirida, eu sou a melhor pessoa para isso. Por isso é bom que você olhe para você e você perceba a sua incapacidade. Porque isso nos conduz à dependência e não à autossuficiência. Nós precisamos entender que nós não somos nada e tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. O líder bíblico, ele depende de Deus. O crente depende de Deus. O pai, a mãe bíblica dependem do Senhor na condução dos filhos, na condução do lar. Você depende de Deus no seu trabalho. Você depende de Deus. Você depende de Cristo. Você depende do Espírito Santo. Você depende. Então não perca o entendimento. Não perca o entendimento de que a sua suficiência, ela vem de Deus. Não perca o entendimento de que a sua suficiência, ela vem de Jesus. Que o necessário para que você conduza o ministério, o necessário para que você conduza a sua casa, o necessário para que você conduza os seus filhos, o necessário para que a igreja seja conduzida, vem de Deus, vem do Senhor. Por isso o líder, ele é um líder bíblico, porque ele se fundamenta naquilo que Deus deixou para a sua igreja. Por isso o crente, ele é um crente bíblico, porque ele se fundamenta naquilo que Deus deixou para a sua igreja. Então, se você olhar para você e você perceber que lhe falta muito, entenda que é Deus quem nos chama. Entenda que é Deus quem nos capacita. Não tenha medo
de exercer a função para o qual você foi chamado. Não tenha medo. Não tenha medo, você, marido e mulher, de exercer a função de pais. Não tenha medo. Não tenha medo, você, marido, de exercer a função de marido, de pai. Não tenha medo, você, mulher, de exercer a função de esposa, de mãe. Não tenha medo, você, crente, de ser crente, de assumir um local, uma posição no meio da igreja de Deus. Não tenha medo. Porque se é Ele que nos chama, é Ele que nos enche, é Ele quem nos capacita. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida, queridos. Que você busque a sua suficiência não em você, mas busque em Deus. Busque ser cheio não de você, mas de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento.